aí, tá preparado para ver o segredo revelado de como a gente vai começar a emagrecer comendo comida gostosa na frente da câmera? Eu juntei essas pessoas e fiz um experimento para fazer com que elas emagreçam comendo comida gostosa e te mostrar como você também pode fazer isso aí na sua casa. Bom, se você acha que já tentou de tudo e não conseguiu emagrecer com saúde, então saiba que está começando o episódio número 2 da Semana do Emagrecimento Definitivo. Olá, aqui é Dayan Siebra, sou médico e me chamo de médico do povo, diretamente do Ceará para o mundo. E antes da gente começar o episódio, de fato, eu tenho duas coisinhas para falar. A primeira, muito obrigado pela chuva de comentários positivos que a gente já recebeu no primeiro vídeo da nossa série. Se você já me conhece do YouTube, sabe que eu faço de tudo para ler cada um deles, mesmo que nem sempre eu consiga. Saber que eu tô te ajudando me deixa muito, mas muito feliz e mostra que eu tô no caminho certo. A segunda coisa é que, se você caiu de paraquedas aqui, nessa série, deixa eu te situar. Esse aqui é o episódio número 2 da Semana do Emagrecimento Definitivo. E nessa série eu tô te mostrando como você pode voltar o seu relógio biológico em 10 anos, reconquistando o corpo e a saúde que você tinha antes, sem precisar fazer um dia de dieta sequer. E você pode estar perguntando assim, mas Dayan, como é que você está pensando em fazer isso? A única forma de fazer isso é através do método 3x3. Um método baseado em descobertas científicas dos centros de pesquisa mais conceituados do mundo ao longo dos últimos 50 anos. E ele trabalha a reconquista da saúde e a perda de peso definitiva usando 3 vias diferentes. Algumas completamente desconhecidas, principalmente pelo ramo da nutrição e da medicina. E o melhor é que ele é 100% natural, muito, mas muito mais poderoso do que qualquer remédio que eu já vi na minha vida, nesses 20 anos como médico. Mas se você está me perguntando isso, é porque você ainda não viu o primeiro episódio da série que já está disponível. Aqui nessa tela mesmo você vai ter um menu de navegação para você clicar e assistir o primeiro episódio. Então, para tudo, vai lá e assiste o primeiro episódio e só depois você volta aqui para ver esse. O que eu estou falando aqui só vai fazer sentido se você assistir o primeiro episódio antes. E nele eu mostrei por que é que dietas podem ser mais perigosas do que a própria obesidade. Te falei as 6 mentiras responsáveis que podem estar te impedindo de emagrecer até hoje. Então, bora lá? Pra gente começar, deixa eu te falar o que é esse bendito experimento que a gente vai fazer nesse episódio. Eu bolei um experimento prático para te provar por A mais B que é completamente possível emagrecer muito comendo comida gostosa. Comida de lamber os beiços. Sabe o que é beiço? Beiço é boca, lábio. Coisa que você provavelmente evita porque você acha que engorda. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Olha só, a gente tem 2 grupos de pessoas aqui e a gente vai variar o café da manhã de cada grupo. Um grupo vai comer um café da manhã muito comum no Brasil. Pão francês, manteiga, vai comer café com açúcar, vai comer suco de caixinha e vai comer bolo. Esse grupo que eu acabei de falar vai ser chamado time pão. É o time do pão, vai comer o pão normal. E o outro time vai ser diferente, vai comer ovo mexido, bacon, queijo derretido, abacate e até mesmo um cafezinho também. Só que esse cafezinho desse outro grupo não tem açúcar. No primeiro tem açúcar. Resumindo, de um lado a gente tem um café da manhã com bastante carboidrato e do outro um café da manhã mais gorduroso, que é com ovo, que tem colesterol, que é feito na manteiga, gordura saturada, que é com queijo e bacon, que também é gorduroso. A gente não vai regular a quantidade, tá ok? Ninguém aqui vai sair da mesa com fome. Todo mundo vai comer até ficar satisfeito. Como eu disse, meu objetivo é te provar na prática que é completamente possível emagrecer comendo comida gostosa sem passar fome. Só que como a gente vai saber disso? Além de se basear em todos os estudos que a gente já falou no primeiro episódio, a gente vai fazer o seguinte. Então a gente vai medir a glicose no dedo de cada participante antes e depois de comer, tudo isso usando um glicosímetro. E depois eu vou explicar como o método 3x3 vai ativar o emagrecimento. Como eu não sei se você conhece esses termos técnicos, deixa eu explicar rapidinho. Glicemia é a quantidade de açúcar ou glicose circulando no sangue. E como essa glicose vai parar no sangue? Principalmente através do que a gente come. Por isso que a gente está fazendo cada grupo comer uma refeição diferente.
E o que é esse negócio de glicosímetro, doutor Dayan? Você pode estar perguntando. É esse aparelhinho que você pode comprar na farmácia, baratinho, que a gente vai usar para medir a glicemia de cada um. Você pica o dedo com uma agulhinha, coloca a gotinha de sangue nessa fitinha e enfia dentro do aparelho. Mas não se preocupe que eu não vou estar mostrando sangue aqui para ninguém não, tá bom? Que eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que desmaia, então não se preocupe com isso. Isso aqui não é nem programa de terror, isso é programa de saúde. E aí depois nós vamos colocar os valores do sangue aqui na tela, tá bom? E o que é que eu vou fazer com tudo isso? Vem bater um papo comigo na mesa do café da manhã que eu te explico. E aqui estamos nós no nosso café da manhã. É bem interessante que você entenda aqui uma coisa. Do meu lado direito, nós temos um café, um estilo de café da manhã que as pessoas dizem que é pesado, é gorduroso e que faz mal e que provavelmente você já rejeitou muito comer isso em sua casa, tá certo? Esse café da manhã aqui, que é o café mais pesado, que deve te engordar. Então, é o café com queijo. Aqui nós temos ovo mexido, bacon e queijo. Nós temos um cafezinho normal e temos abacate. Já pensou como abacate, aquela fruta pesada, carregada, que causa colesterol? Pois é, esse é o café que as pessoas normalmente temem. Ah, não vou comer bacon, não vou comer ovo, não vou comer queijo. Abacate é gorduroso demais, então são alimentos com gordura. Então esse é um tipo de café da manhã. Do lado esquerdo, do lado de cá, nós temos o café da mesa tradicional brasileira. Basicamente o quê? Uma pessoa que vai tomar um cafezinho no Brasil, ele pega um cafezinho, ele pega um açúcar, né, um açúcar refinado, né, tá aqui o açúcar refinado, ele toma um suquinho de laranja, geralmente de caixa, porque não tem tempo de fazer um suco normal, um pãozinho francês com a manteiguinha. Aqui nós temos também um requeijão cremoso, né, um requeijão cremoso que as pessoas gostam. E para completar, para dar aquela finalizada no café da manhã, um bolinho, né? Porque ninguém é de ferro, tem que comer um bolinho. Então esse é o bolinho, ó, ainda tem uma mesclazinha de um chocolate feioso aqui, mas enfim, é um bolinho. Então aqui esse é o café da manhã leve, porque é um pãozinho leve, é um suquinho de laranja, né? Um suco de laranja é um suco saudável. Então é um requeijãozinho, então não é tão gorduroso quanto o bacon. Então esse é o café da manhã que a família brasileira normalmente come, que você come na padaria quando sai para trabalhar, aquele lanche rápido de manhã quando acorda. E esse é o café mais gorduroso. E aí? Qual deles será que vai aumentar mais a nossa glicemia? Qual deles que vai nos engordar mais? Foi justamente para isso que a gente resolveu pegar a nossa equipe aqui agora, todo mundo está aqui agora, e a gente vai medir a glicose no dedo com um aparelho chamado glicosímetro. Então a gente vai medir, vai tirar uma gota de sangue de cada um antes deles comerem. E eu também vou estar dentro dessa experiência. Antes da gente comer, a gente mede e vê cada um. E nós vamos dividir os dois grupos. Um grupo que vai comer esse café da manhã e um grupo que vai comer esse outro café da manhã. Depois de 2 horas desse café da manhã, a gente vai medir de novo a glicose no dedo de todo mundo aqui. E aí mais tarde eu vou te explicar o que é que está acontecendo e o que é que esse café da manhã fez com cada um e como ele mexe com insulina, com obesidade, o que é que tem a ver tudo isso. Você precisa ficar até o fim para ver isso aí. Ah, só para lembrar, esse aqui é o time do bacon e esse aqui é o time do pãozinho, tá bom? Para você ficar bem claro, o time do bacon e o time do pãozinho. E agora vamos sair daqui e vamos começar a medir, eu e minha equipe de Harvard, Massachusetts, on the Rocks, e vamos medir a glicemia no dedo de cada um. Então, em jejum, antes de comer. Bora comigo? Vem cá. Bom, e vamos começar o teste agora com o Arlindo. Arlindo, tchauzinho pra galera. E aí, pessoal? Bom, então vamos começar agora, vamos medir a glicose no dedo do Arlindo, tá bom? Então eu vou pegar aqui o álcool, certo? Não vai fazer isso em casa não, tá certo? Só se você realmente já for orientado, treinado para isso. Então, vou limpar aqui. Tem muito álcool aqui, né? Pois. Dá uma limpada. E aqui eu pego esse aparelhozinho. Esse aparelho é um aparelho que se usa em casa, diabético tem muito, onde a gente fura o dedo e tira uma gotinha de sangue e bota na fitinha, tá bom? Então aqui eu vou fazer com o Arlindo bem rapidamente. Eu pego a fitinha aqui agora e vou... Pronto. Agora eu vou colocar no aparelho.
Gente, acabamos de tomar café. Eu vou ser bem sincero para vocês aqui. Eu tô empanzinado, empachado. Sabe o que é isso? Olha, presta atenção. Nós tivemos o grupo dos pães, você deve ter visto, e me colocaram para participar do grupo dos pães. Pãozinho gostoso. Foi sacanagem comigo, tá certo? Mas me colocaram no grupo dos pães e teve outro grupo, foi o grupo do bacon, o grupo do abacate, o grupo do ovo. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não tô mais acostumado com essas coisas. Para passar minha fome, para eu ficar satisfeito, saciado, eu precisei comer 3 pães franceses. 3. Eu precisei comer 2 fatias de bolo, um copo de suco de caixinha de lá. Eu tô quase vomitando aqui, né? Então foi muito pesado, tô aqui cheio, tô fatigado, mas a gente vai ter que terminar esse desafio. E agora nós vamos medir a glicose no dedo de todos os participantes e vamos começar pelo Arlindo. Bora, Arlindo! Bora, a Aline estava no meu grupo também, né, Aline? A Aline estava no meu grupo no grupo do pãozinho. Verdade. E aí, quem você acha que vai dar a glicemia mais alta? Quem comeu abacate, quem comeu ovo, quem comeu queijo ou a turma do pãozinho na qual eu me incluí? Então, confere aí os resultados. Pronto, experimento terminado. E agora vamos para o que importa. Qual dos 2 cafés da manhã engordaram mais? Um café da manhã com pão, com bolo, café com açúcar, suco de caixinha ou café da manhã gorduroso com 3 a 4 ovos mexidos, fritos na manteiga com queijo derretido ou bacon? Bora fazer uma análise rápida? A gente foi anotando os valores numa tabelinha. Depois a gente tirou a média de cada grupo. E aí, a gente montou um gráfico. Olha o gráfico aí. Olhando para o gráfico, a gente pode ver o seguinte. O maior valor disparado de glicemia foi do time pão, 2 horas depois de tomar café da manhã. O café da manhã tão amado do povo brasileiro, que é esse aí, fez isso. Agora, olha como a glicemia do time bacon ficou 2 horas depois de tomar o café da manhã. Olha, gente, a diferença é muito grande, é gritante. E você deve estar dizendo assim, tá bom, doutor Dayan, o que é que isso tem para dizer para mim? Agora vem a parte mais importante, presta bastante atenção. Toda vez que a gente come alguma coisa que provoca esse pico de açúcar que a gente viu, nosso corpo responde liberando um hormônio chamado insulina. Você deve estar pensando, insulina, doutor Dayan? Isso não é coisa de diabético? Calma, que eu vou te explicar. A insulina é um hormônio que todo mundo tem. Eu, você, todo mundo. E falando por alto, é ela que comanda a quantidade de açúcar ou glicose que a gente tem no sangue. Ela é responsável por abrir a portinha da célula, tirar a glicose do sangue e jogar para dentro da célula, para que ela seja processada e se transforme em energia. Até aqui tudo bem, não tá ok? Você entendeu? Se a insulina é responsável por levar açúcar para dentro da célula, o que é que vai acontecer se a gente, por exemplo, tiver picos de açúcar no sangue, como a gente acabou de ver aqui no grupo do café com pão? O que é que você acha do café tradicional? O corpo vai responder com picos de insulina. E aí, você sabe o que é que dá, né? Você sabe. Todo o excesso de açúcar que a célula não conseguir processar, o corpo vai acumular em forma de gordura, que nada mais é do que energia estocada. É assim que se forma o bucho. Bom, se o problema fosse só acumular gordura, estava até bom. A questão é que estimular esses picos de insulina o tempo todo, como a maioria das pessoas faz, comendo uma quantidade absurda de carboidratos, como eu comi aqui, é extremamente perigoso. E ainda por cima elas fazem isso de uma forma compulsiva. Sabe por quê? Por causa da ansiedade ou outras coisas. É por isso que as pessoas desenvolvem resistência à insulina e diabetes tipo 2. A gente já tem uma boa quantidade de estudos de altíssima qualidade, comprovando que boa parte dos problemas atuais que a gente vem enfrentando, isso no Brasil e no mundo, surgem da resistência à insulina, que é quando o seu corpo para de responder ao estímulo da insulina e produz mais insulina para ver se dá jeito naquele açúcar exagerado no sangue, piorando ainda mais a situação e entrando num ciclo descontrolado. Fazendo uma comparação, é como se o nosso corpo ficasse imune à insulina, mais ou menos como uma bactéria fica resistente aos
antibióticos. O problema é que a resistência à insulina vem de mãos dadas com um monte de coisa muito, mas muito pior. Eu estou falando de diabetes, obesidade, doença cardíaca, hipertensão, acúmulo de gordura no fígado, Alzheimer e mais uma coleção de coisa ruim que eu não gosto nem de ficar falando. E tem mais. Um artigo recente da Revista de Saúde de Harvard mostra que pesquisadores já estão encontrando evidências suficientes para afirmar que colocar o nosso corpo em um estado inflamatório constante aumenta ainda mais a chance de ter doenças cardiovasculares e câncer. E o que causa um estado de inflamação constante? Você deve estar se perguntando. Adivinha? Exatamente o que você falou. A alimentação errada que praticamente metade dos brasileiros seguiu a vida toda, baseada nas 6 mentiras que eu te contei no primeiro episódio. Mas, ao contrário de tudo isso, o grupo do bacon não teve alteração significativa na glicemia, mesmo comendo comida com colesterol e gordura. Ela não deu pico. Se não teve pico de glicemia, não teve pico de insulina. E a consequência disso qual é? O bucho não cresce. Não cresce que nem um balão. Muito pelo contrário, ele seca e seca comendo comida gostosa de lamber os beiços. Então, se você deu o palpite de que o café da manhã com ovo mexido, queijo e bacon emagrece, você acertou. E a gente acabou de provar o motivo por que isso acontece. E você deve dizer assim, doutor Dayan, meu café da manhã está me matando. O problema não é exatamente o café da manhã em si, mas tem quantos anos que você adoça o café com açúcar e come pão, bolo, massa, biscoito, doce e outras porcarias altamente processadas todo santo dia? E outra, lembra que eu não estou falando só de coisa doce, com açúcar não, tá ok? É aí que está o problema. Você faz a maior parte do tempo, não é isso que você fez ao longo dos anos, é comer coisa que tem açúcar sem ser doce. Só que olha só, eu não estou aqui para ficar te dando notícia ruim não, eu estou aqui para ajudar a reverter esse problema. Com o nosso método, a gente consegue reverter toda essa bagunça hormonal e te fazer emagrecer de forma rápida, segura. E o mais importante, definitiva. A verdade é que quando a gente está falando de alimentação, qualidade é muito mais importante do que quantidade. Essa é uma premissa básica do método 3x3. Então você pode estar perguntando assim, peraí, quer dizer que você pode se entupir de ovo e bacon e comer manteiga pura? Gente, não. É óbvio que não. Claro que não. A porta da sua casa tem que ser sempre aberta para o bom senso. Da sua boca também. O que eu quero te dizer é que você não precisa ficar contando caloria, nem quantidade, nada disso. Hora da refeição é para usar garfo e faca e não calculadora. Isso vai te dar uma liberdade imensa. De uma forma geral, é claro que a quantidade importa, só que na escala de importância, ela é menor do que a qualidade. Eu sempre falo para a gente desembalar menos e descascar mais. Só que, mesmo dando prioridade para alimentos naturais, ao invés dos industrializados, a gente precisa tomar alguns cuidados, principalmente se a gente estiver acima do peso. Aí você pode estar pensando assim, doutor Dayan, mas eu não gosto de comer ovo pela manhã. Isso foi só um exemplo. É importante você entender isso. O ovo mexido com queijo e bacon é só uma das opções mais saudáveis que o pão. Na categoria a gente pode inserir várias outras coisas. Inclusive é por isso que eu sempre peço dicas para minha nutricionista que você vai conhecer nessa semana. Agora, se a base da sua alimentação for pão, arroz, bolo, biscoito, barrinha de cereal, fruta muito doce, doce mesmo de verdade, então você já viu onde é que isso vai parar. Inclusive, eu te convido a fazer um experimento bem mais simples do que esse que a gente acabou de fazer. Eu te convido, então dá uma voltinha na rua e conta quantas pessoas a cada 10 estão gordinhas ou obesas. O número, gente, é alarmante. A coisa está realmente feia e, infelizmente, pode ser que você que está me assistindo seja uma dessas pessoas. E o caso pode ser ainda pior se você já está no mundo das dietas há muito tempo, nessa gangorra metabólica do peso que sobe, emagrece, engorda. É possível que você se identifique com o caso da Andrea, que escreveu para a gente o seguinte: já consultei nutricionista, endócrino, mas não consigo perder peso. Segundo elas, o fato de seguir dietas muito tempo
fez com que meu organismo não reagisse à restrição de alimentos. Enfim, estou no mundo das dietas há anos. Nesses casos, a gente precisa de uma abordagem, gente, que vai muito mais além da alimentação. Para isso, a gente vai usar o segundo elemento do método 3x3, que faz o seu corpo voltar à configuração de fábrica de forma 100% natural. Isso não tem nada a ver com reposição hormonal ou algo do tipo. Você não vai introduzir absolutamente nada no seu corpo. É uma técnica natural milenar que pode voltar à sua configuração hormonal de fábrica, de antes de você desregular, isso com um monte de dieta, fazendo você retomar a perda de peso travada. E evita o desenvolvimento de doenças como diabetes tipo 2, que é uma doença que acontece quando sua insulina está desregulada. Isso também vai acelerar a queima de gordura, quebrando o efeito platô, que é aquela barriguinha teimosa. Vai também blindar o seu corpo através de dois mecanismos extremamente fortes, que eu nunca tinha visto em 21 anos de medicina. Um que ativa um mecanismo de limpeza de células defeituosas, que dão origem a várias doenças, como câncer e Alzheimer. E o outro que redobra a força do seu sistema imunológico. Como se não bastasse, ainda promove o rejuvenescimento do seu corpo. E eu não estou falando só de aparência, igual aqueles cosméticos que a gente vê por aí, não. Não estou falando disso. Ele atua a nível celular e faz as células voltarem a funcionar da mesma forma quando você era mais jovem. É um movimento de dentro para fora e que se reflete no seu corpo todo. E não é só no rosto. Eu sei que você deve estar dizendo, doutor Dayan, isso é muito maravilhoso. Pois é, gente, isso é muito bom. É bom demais mesmo. Quando eu vi o poder desse método, eu fiquei impressionado. E a gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Enfim, todo esse assunto hormonal e alimentar. Agora, do que comer, quanto comer e quando comer, eu falo melhor dentro do nosso programa guiado de emagrecimento definitivo, que aplica o método 3x3, passo a passo, junto com a minha nutricionista de confiança, que acompanha todos os nossos alunos, dando receitas, cardápios, tirando dúvidas e etc. Mas não se preocupe agora não, que eu vou falar um pouco melhor sobre isso no próximo episódio. Agora, a gente viu que a única coisa que eu mudei no experimento de hoje foi o quê? Foi o alimento, não é verdade? Só que o método vai muito mais além disso e da restauração hormonal que eu falei agora há pouco. Algumas pessoas que seguiram só um pequeno esboço do que é o método completo já tiveram resultados ainda muito mais animadores. E é óbvio que a velocidade desse processo varia de pessoa para pessoa, mas em algumas podem vir bem mais rápido. Olha só o que a Mayara mandou. Em um dia já emagreci 1,1 kg. E é claro que isso também tem perda de líquido aí no meio, mas isso é importante também, perder líquido livre. Muita gente vive inchada. Já o Marcelo falou o seguinte pra gente: já consegui perder 7 quilos em 2 semanas. Faz as continhas aí também pra eu não errar. 7 quilos em 14 dias são 500 gramas por dia. Isso em média. Ou seja, logo logo as pessoas aqui do nosso experimento já vão começar a emagrecer. E esse é só o primeiro passo. Nosso objetivo é transformar a saúde das pessoas de forma definitiva, sem fazer nenhuma loucura. E sabe o melhor? Você viu que eu não ensino ninguém a passar fome. Não falo para ninguém se matar de malhar na academia e nem ficar fazendo loucuras com a sua própria saúde. Só tem um porém, os 3 elementos precisam ser trabalhados em conjunto, em 3 fases, de forma coordenada e num passo a passo bem organizado, para garantir que você nunca mais volte a sentir aquela dor de engordar tudo de novo depois de uma dieta sofrida. É muito importante te avisar, se você não incluir o 3º elemento no seu emagrecimento, você pode colocar todo o seu esforço por água abaixo. E ainda corre o risco de ter episódios de ansiedade que podem gerar uma certa compulsão alimentar e Deus me livre, acabar evoluindo para algo pior ou até mesmo uma depressão. E uma notícia boa é que se você estiver sofrendo com alguma dessas coisas, esse 3º elemento vai te ajudar muito, muito com isso, de forma natural. A gente vai realmente falar melhor sobre isso, sobre esse assunto no próximo episódio. Mesmo tendo reforçado a importância da sua alimentação hoje, ainda assim ficam muitas dúvidas no ar. Como por exemplo, doutor Dayan, alimento X pode ou não pode? Doutor Dayan, alimento Y temperado com alimento X, pode ou não? Doutor Dayan, e se eu rechear o alimento X com o alimento Z, pode ou não pode? Gente, o universo dos alimentos é gigantesco e é lotado de armadilhas. E a gente deve isso, sabe a quê? A indústria alimentícia, a mídia e a falta de conhecimento da população.
esse é um tópico que merece com certeza uma atenção muito especial e a gente precisa se aprofundar nesse tópico. Mas tudo isso com mais calma. E o que eu já percebi nesses anos todos é que muita gente precisa de um método, um passo a passo. Tudo isso bem estruturado, de um conhecimento organizado e fácil de aplicar. E ainda por cima precisa de um acompanhamento. Cada caso é um caso. E a verdade é que eu não atendo mais. Eu parei de atender meus pacientes no consultório já faz um tempinho. Vocês sabem disso, muitos de vocês. Mas como muita gente me pergunta muita coisa sobre saúde o tempo todo, eu e minha equipe ficamos sempre pensando como é que a gente faz para ajudar esse pessoal, a todo mundo, essas pessoas que nos procuram de uma forma organizada e estruturada. E foi pensando justamente nisso que a gente passou os últimos meses desenvolvendo um programa exclusivo que engloba os elementos do método 3x3 de uma forma absolutamente bem estruturada e bem passo a passo. Assim, qualquer pessoa consegue aplicar. E no próximo episódio eu vou falar sobre esse método, mas eu posso te adiantar que ele vai ser totalmente online para você acessar de tudo quanto é lugar, computador, celular, tablet, enfim. Ele vai estar lá todo estruturadinho em um passo a passo dentro de uma área exclusiva. Essa é a melhor forma de eu pegar na sua mão e aplicar tudo junto com você, te acompanhando ao longo dessa caminhada para você se sentir mais segura. E você pode estar perguntando assim, doutor Dayan, o que é que vai ter no terceiro episódio da Semana do Emagrecimento Definitivo? No próximo episódio eu vou te mostrar como todas as peças do método 3x3 precisam trabalhar em conjunto para você emagrecer com saúde e fazer o seu relógio biológico andar pelo menos uns 10 anos para trás. Eu também vou tirar um tempinho para responder as dúvidas que a gente mais recebeu durante a série. A data de liberação do episódio vai aparecer na tela agora para você. Então anota aí. Agora olha só, importante que eu vou falar aqui agora. Essa série vai sair do ar no final dessa semana. Então já aproveita para assistir tudo enquanto ainda está disponível. Pode assistir quantas vezes você quiser. E um grande beijo, viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau!